Segundo livro de Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas e elas enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho: Traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Podem assentar, irmãos. Quero cumprimentá-los com bom dia e com a graça e a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E ter a certeza absoluta de que durante todo este dia, de alguma forma, por caminhos que a nossa mente não consegue imaginar, Deus estará falando, respondendo, curando, trabalhando, agindo, fazendo aquelas coisas que só Ele sabe e só Ele pode fazer, para que ao final do domingo, quando formos para o nosso repouso, tenhamos todos a certeza de que estivemos com o Senhor e de que foi compensador ouvir a palavra de Deus para nossa vida. Amém. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre a dinâmica do milagre. Como acontece o milagre? Os futurólogos achavam que na virada do milênio, essa questão de crer em milagres, atribuir a alguém o poder de operar milagres, isso estaria absolutamente vencido, relativizado pelo conhecimento científico, pelo desenvolvimento da tecnologia, de modo que somente aquelas pessoas com uma formação extremamente limitada, vivendo em regiões obscuras do planeta, é que estariam dispostas ou preparadas para acreditar em milagres. Isso porque, criam eles, milagres seriam apenas uma crendice. Contudo, deu-se o contrário, o fenômeno foi invertido. E nós estamos diante de uma avalanche de coisas que são chamadas de milagres, e mais ainda, estamos diante de operadores de milagres, de milagreiros que se multiplicam e que invadem os meios de comunicação e que chegam aos nossos olhos e ao nosso coração sem que a gente sequer precise dar permissão para isso. Contudo, não é o falso que anula o verdadeiro. Não é a existência da mentira que estabelece a não existência da verdade. Ao contrário, do ponto de vista filosófico, é justamente a existência do mal que garante a existência do bem. É a existência do erro que afirma a existência daquilo que é certo. E é a existência do milagre falso, da falsa operação de milagres, que vem corroborar com a afirmativa bíblica de que milagres existem. E quem já não precisou de um milagre? Se eu perguntasse aqui, eu garanto que quase todos vocês iriam levantar uma das mãos. E se eu perguntasse quem não precisa, você iria perceber que há muitos aqui nesta manhã, de nós que precisamos, de alguma forma, ao nosso próprio modo, que um milagre aconteça na nossa vida. Precisamos todos os dias. Às vezes precisamos mais de uma vez por dia. Eu, pelo menos, frequentemente preciso desta intervenção do extraordinário no ordinário,
desta intervenção de Deus na rotina, na minha vida. Frequentemente eu preciso de uma ação de Deus que venha fazer coisas acontecerem na minha existência, na minha forma de encarar o mundo. E estes são os milagres do cotidiano que muitas vezes passam despercebidos aos nossos olhos. Esse milagre do texto que foi lido é assim: não há uma coisa tão espetacular, não é um cego que vê, não é um coxo que anda, não é um mudo que abre a boca, não é um morto que ressuscita, não é o sol que para, não é um fato assim chocante, extraordinariamente grande, apesar da sua singularidade. O texto é sutil. Ele aqui só se manifesta como milagre praticamente no final da história. A história de uma mulher cujo marido morrera e agora viúva, pobre, com filhos e, mais do que isso, carregada de dívidas. O marido deixou para ela contas para serem pagas e se foi para a eternidade, e ela ficou com uma série de compromissos difíceis de serem encarados. E outro dia, pregando, eu disse que isso parecia até viúva de pastor, e foi uma risadagem muito grande, porque tudo que ela deixou, o espólio delas foram contas e dívidas para serem pagas. E ela então vai à procura desse homem de Deus, ela vai à procura de Eliseu, conta a sua história, está apavorada, isso porque a moeda de pagamento daquela sua dívida, para o pagamento da sua dívida, seriam os próprios filhos. Os filhos seriam levados pelo credor, pelo agiota. Ele iria à sua casa, levaria os filhos, iria colocar os seus filhos no mercado público, e os filhos seriam vendidos como escravos, e na venda dos filhos, então, ela poderia quitar a sua dívida. E ela passou a viver este ambiente de terror, uma vida cercada de terror. Por um lado, a dívida que lhe oprimia, a situação financeira, a crise, a impossibilidade de arcar com tudo quanto se lhe vinha aos ombros como o peso de um compromisso que precisava ser pago e ela não podia. E por outro lado, a única chance, a única forma de pagar seria alienar o maior bem da sua vida, o maior tesouro da sua existência, que era a entrega dos filhos para que fossem transformados em moeda corrente e assim a sua dívida fosse paga. Então ela vai a Eliseu, conversa com Eliseu. Eliseu olha para aquela mulher e diz: a senhora procurou a pessoa errada, eu sou um profeta. Profeta não tem poupança, profeta não tem dinheiro aplicado em lugar nenhum, profeta não sabe o que é bolsa de valores, profeta não tem aí lastro para socorrer. Imagine que a mulher poderia ter dito a Eliseu: o senhor não tem, mas o Deus que o senhor adora é o Deus de todas as coisas, é por isso que eu lhe procuro. E aí começa de uma forma muito sutil, e é sobre isso que nós queremos refletir um pouco nessa manhã, a dinâmica, a construção do milagre extraordinário na vida daquela mulher. Eliseu faz uma pergunta: o que é que você tem em casa? E ela diz: eu tenho apenas uma botija que eu usava para colocar azeite. E ela recebe a seguinte instrução: reúna seus filhos, saia pela vizinhança, de casa em casa, vá pedindo mais botijas, fale com a dona Miriam, procure a esposa do seu Manassés, fale com o filho do seu Jessé, peça para cada um deles uma botija, depois leve tudo para casa, feche a porta, secretamente, tranque-se lá dentro e comece a encher as botijas com o resto do azeite, com um pouco de azeite que você ainda tem na sua casa. E ela começa a fazer isso, diz o texto, e vai pedindo aos meninos, aos filhos, as botijas. E daqui a pouco um deles, espantado, diz: mãe, 98, 100, 120 botijas e o azeite não acaba, que negócio é esse? Até que chega um momento em que ela olha para o filho e diz: me manda mais uma botija. E o menino diz: não tem mais botija ou vasilha. E então o azeite cessou. E ela então vai a Eliseu outra vez e diz: o que é que eu faço? Qual a minha atitude agora? Lá em casa eu tenho azeite agora que não sei mais o que fazer. Há botija de azeite para todo lado, na sala, nos quartos, nos banheiros, para onde eu me viro, tem botija com azeite. E o profeta então dá uma instrução e diz: vai, leva tudo para o mercado, vende, e com o produto vai, paga a tua dívida, e depois que as dívidas forem pagas, sai e vive para o resto dos teus dias
tu e os teus filhos, e foi isso que ela fez. Amém? A história termina aqui e entra para a eternidade, entra para a história da humanidade. E eu fico às vezes em casa, nas minhas noites, imaginando como é que uma viúva pobre, endividada, tem a sua vida, tem a sua história contada para o resto da vida, para toda a humanidade. O que é que aconteceu? Por que é que nós hoje aqui, num ensolarado domingo, numa manhã tão bonita, numa cidade tão maravilhosa, por que é que nós aqui, um auditório seletíssimo, estamos a falar, estamos abordando a história de uma pobre viúva que viveu milênios atrás, cujo drama foi horroroso? A única resposta que me vem à mente é extremamente consoladora. Estamos falando isso porque o Deus da viúva é o Deus que está aqui conosco também. Mesmo Deus que agiu naquele dia. Se não fosse isso, quem ia lembrar dessa viúva? Me diga. Qual outra razão para esta viúva ser lembrada 30, 40 séculos depois? Qual o único motivo para que ela tenha a sua história contada ao redor do planeta Terra? A única e grande razão, queridos, precisamos ter consciência disso, é que o Deus dela é o nosso Deus. Não há nenhuma diferença entre o Deus que agiu naquele dia e o Deus que está conosco aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é o bonito da Bíblia, é que tudo aquilo que a palavra de Deus fala, ensina, tem a ver conosco, tem a ver comigo e com você, com o aqui e com o agora. A Bíblia não é um livro saudoso de coisas bonitas que ficaram para trás, produto de uma mente imaginativa ou subproduto da rica cultura de um povo que produziu as 1001 noites, de uns semitas sonhadores, de gente que criou histórias que se perpetuaram, trazendo diversão e alegria. Não, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é mais atual do que qualquer notícia que você ainda vai receber. E por isso nós estamos aqui nesse púlpito pregando essa palavra, porque ela tem tudo a ver com minha vida aqui e agora. E o Deus que operou o milagre naquele dia vai operar na nossa vida hoje em nome de Jesus. Isso tem algo a ver com você. Talvez você esteja olhando para mim e dizendo: começou a chegar na minha vida. Graças a Deus. Que Deus possa tocar o nervo da sua vida hoje em nome de Jesus. Eu não sei quando ou como o milagre pode acontecer na sua vida. Agora preste atenção. Nós temos que entender pelo menos duas coisas com relação a milagre. Primeiro, nós temos que entender o enunciado do milagre. Aprenda isto. É milagre para você, para Deus não. Para Deus é coisa simples, é coisa comum. É milagre porque eu estou abaixo da linha da naturalidade, para onde eu caí depois que aconteceu o pecado no jardim do Éden. Por isso que tudo aquilo que se diz que é sobrenatural na verdade, porque eu desci para uma subnaturalidade. O pecado me fez despencar do nível de vida que Deus preparou para mim e para você. E isso nos faz afirmar com toda a segurança de que é milagre, é assombroso, para mim que sou pequeno, mas para o meu Deus, para o nosso Deus, não é nada demais, é absolutamente rotineiro, comum, natural e ordinário, e por isso Ele atua com toda a liberdade. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós cremos que para Deus milagre é uma simples possibilidade, nós estamos começando a tomar posse desta bênção extraordinária que precisamos para a nossa vida. Eu costumo até dizer com reverência que milagre é um negócio de Deus. Isso para Ele é o dia a dia. Um amigo que temos em Porto Alegre, já falei dele aqui, Siegfried. Ele começou sua vida com Deus a partir de uma tragédia. Aquilo que para muitos seria motivo de blasfêmia,
Um fato que para muita gente seria a razão para abandonar Deus, para o Siegfried foi a razão para se agarrar com Deus. Um filho dele, com 8, 9 anos, caiu na piscina e, em razão daquilo, perdeu os sentidos, ficou 55 dias em coma profundo. Depois, este moço voltou à consciência, um menino muito bonito, mas ficou tetraplégico. E Siegfried, em razão disso, agarrou-se com Deus e procurou a resposta para a seguinte pergunta: para que é que o Senhor permitiu isso? Eu quero ter crescimento na minha vida. E ele então começou a entender e a caminhar com Deus, e a sua casa, o seu lar, transformou-se num lugar onde muita gente é salva, porque há cultos todas as semanas. Eu realizei vários cultos lá, batizei gente na casa dele. E eu lembro de 2 fatos que me marcaram muito. Uma é uma frase, porque ele é um alemão muito divertido. E às vezes a pessoa chegava lá e dizia: seu Siegfried, eu queria que o senhor orasse. E ele dizia: por quê? O que é que você quer que eu ore? Eu queria que o senhor pedisse para Deus me dar uma casa. E o Siegfried respondia e dizia: qual é a cor? E não poucas vezes as pessoas se espantavam e diziam: mas eu quero que o senhor peça para ele me dar uma casa. Eu disse: minha filha, qual é a cor? Você quer amarela, azul? E só depois é que a ficha caía, as pessoas entendiam a caminhada de Siegfried, né? E eu lembro, numa dessas reuniões, ali estavam várias pessoas e levaram um casal que estava à beira da separação. Aliás, a esposa só foi àquela reunião porque o marido lhe deu a palavra que na segunda-feira eles iriam procurar o advogado para providenciar toda a papelada e o casamento estaria desfeito. E foi um trato lá entre eles. Ele já vinha frequentando aquela reunião onde eu estava semanalmente ensinando um pouquinho a palavra de Deus. E ela disse: eu só vou se você me der sua palavra de que na segunda-feira nós vamos logo cedo procurar o advogado e providenciar nossa separação. E ele disse: tá bom, eu te dou minha palavra. Era a última cartada, era a última chance. Ele havia conhecido Jesus e agora entendia que não deveria acontecer aquilo, e desesperado disse: eu concordo. Foram para a reunião e nós estávamos ali, e os irmãos na ânsia de que o milagre acontecesse, porque há muitos irmãos que gostam de dar uma mãozinha a Deus, não é? E botaram a mulher de joelho lá no meio da sala e abafaram a mulher, umas 20 mãos na cabeça da mulher, e ora para cá, empurra para lá, e chora para um lado, e outro, e lá vai. E eu olhando aquilo tudo, digo: meu Deus, essa mulher deve estar agoniada. E a mulher, e de vez em quando um dizia: a senhora perdoa o marido? Ela dizia: não. Aí mais 10 minutos de oração, impõe a mão, empurra para lá, vem para cá. Tem muita gente que pensa que milagre depende de força. Aí outro dizia: dona fulana, a senhora se arrepende e volta a viver com seu marido? Ela dizia: não. E eu lembro que lá para as tantas botaram a mulher de pé, e solenemente alguém diz: é a última vez que vamos lhe perguntar, a senhora perdoa seu marido? Ela disse: de jeito nenhum. E aí acabou a reunião, aquela frustração, né? Todo mundo havia preparado a receita do milagre, né? Ela de joelho, mão na cabeça, outro levanta a mão, invoca para cá, tem que ter milagre. E havia o gabinete do Siegfried. E eu disse: Siegfried, vamos ali dentro com ela. E fomos, eu, Siegfried e um grande amigo chamado José Paulo, um gaúcho desse convicto mesmo. Fechamos a porta do gabinete. Eu olhei para aquela mulher, não fiz nada, não orei com ela. Eu só olhei para ela e disse: dona fulana, eu só quero lhe dizer que Deus ama a sua sinceridade. Eu quero lhe abraçar e dizer da minha alegria
em ver que a senhora não se deixou induzir, nem deu resposta para agradar a ninguém, porque se a senhora disse que não perdoava, é porque a senhora não perdoa. Eu quero que a senhora vá para casa sabendo que em nenhum momento Deus lhe desaprova, ao contrário, Deus vai abençoá-la. Queridos, eu não acabei de falar e esta mulher despencou num pranto incontrolável, chorou, e daqui a pouco estava com o rosto no chão, a cara no pó, e o corpo só faltava saltar daquele local. Aquele tapete ali ficou molhado de lágrimas. E quando ela levantou, o semblante era outro, os olhos brilhantes. E ela abriu a porta do gabinete, correu para a sala, abraçou o marido e o beijou. E o milagre foi feito em nome de Jesus. Não com receitas, não por causa de fulano ou de cicrano, mas porque Deus tem uma forma de intervir no ordinário. E é o que chamamos de extraordinário, que só Ele sabe quando e como, e por isso a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em segundo lugar, discernir como o milagre acontece. Nós temos que discernir qual é o encadeamento. Em primeiro lugar, identificar o problema. Qual é o problema? O problema, Eliseu, é que eu estou endividada, meus filhos vão ser vendidos e eu não tenho o que fazer. Pronto, dê nome ao problema. Você quer um milagre na sua vida? Dê nome. Problema tem nome. Os problemas precisam ser tratados como problemas. Não adianta divagar com Deus. Você precisa dizer a Deus onde é que dói, o que é que incomoda. Você precisa falar para Deus hoje de manhã aquela área de sua vida que precisa ser submetida a um milagre em nome de Jesus. Tenha coragem. E em terceiro lugar, identifique os recursos que você tem. Pode ser um pouquinho de azeite e uma botija enferrujada, mas há um fiapo nesse negócio de esperança, há um fio de esperança nisso tudo aí. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque o pouco na mão de Deus vale muito. Você crê nisso? Amém? Amém. Moisés abriu o mar vermelho com uma vara. Agora faça um teste, pegue uma vara e vá para Boa Viagem. Passe 30 dias em jejum, orando, e fique ali com a vara. É possível que alguém leve você para uma clínica psiquiátrica. Agora, você sabe por que Moisés abriu o mar com aquela vara? Vamos dizer juntos? Porque o pouco na mão de Deus vale muito. Todos? Porque o pouco na mão de Deus vale muito. Eliseu abriu o Jordão com uma capa, com um manto. Jesus abre os olhos de um cego com saliva. Com 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Sabe por quê? Porque o pouco na mão de Deus vale muito. Então é só uma botija, é só um pouquinho de azeite, mas isso na mão de Deus vale muito. Senhor, o que eu tenho, tu sabes que não dá para pagar, não dá para enfrentar, não dá para encarar a dívida, não dá para resolver, mas sabe o que é que Deus quer dizer com tudo isso? Faça a sua parte que eu faço a minha, ou melhor, faça a sua parte que a minha já está feita, é só você acreditar. Pega os seus recursos, parcos, mínimos, e em último lugar, neste preparo para o milagre, você dê um fim útil ao seu milagre, e prepare-se para ter muito mais do que você imagina, porque Deus, na sua graça, é exageradamente bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não conheço um caso, nem na Bíblia, nem na história, de alguém que tenha pedido e recebido menos. Ao contrário, sempre se recebe exageradamente mais do que se pede, porque Ele é infinitamente poderoso para nos dar muito mais do que precisamos, do que pedimos ou do que imaginamos. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Prepare o vaso, porque a bênção vai ser do tamanho do vaso que você tiver. Corações mirrados recebem pouco.
corações grandiosos recebem muito. Quando eu trabalhava na Vinde, eu lembro de que se a gente fizesse um evento para 5.000 pessoas, iam 5.000 pessoas. Mas se alguém tivesse coragem e dissesse, vamos projetar para 40, iam 40. Interessante. E você não sabe como Deus é tremendo para fazer isso. Preste atenção nisso aqui. Uma vez fomos a Curitiba para um trabalho, sexta, sábado e domingo, no Teatro Municipal de Curitiba. Estava tudo preparado, tudo bonitinho. Como diriam numa novela de alguns anos atrás, tudo nos trinques. E nós estávamos esperando uma multidão. Aí fomos para o teatro. Quando chegamos lá, pode crer no que eu vou dizer, nós tínhamos umas 30 pessoas. Semanas de preparo, tudo muito bem organizado, publicidade, tudo arrumado, 30 pessoas. Foi uma decepção, coisa horrorosa. Aí fomos orar. E aí um japonês, que eu quero encontrar no céu, porque eu nunca mais vi, levantou-se e começou a orar e fez a seguinte oração. E o japonesinho dizia, Senhor, tu podes encher esse teatro amanhã? Se podes, podes. Senhor, tu tens poder para fazer um milagre? Se tens, tens. E ficou assim, enfatizando. Tudo que ele orava, ele repetia. Se esses meninos pecaram, tu podes perdoar. Se podes, podes. E aí dizia, e se eles pecaram, acerta com eles depois, mas abençoa amanhã e domingo. Quando acabou aquela reunião, o japonês havia sumido. Fomos embora para o hotel. Aí no dia seguinte, a gente naquele negócio. Aí uma chuva horrorosa, disse pronto. Ontem, sem chover, tínhamos 30 pessoas e hoje, com esse temporal. E agora? Quando chegamos ali nas imediações do Teatro Municipal de Curitiba, um engarrafamento horroroso. E aí nos olhamos e dissemos, meu Deus do céu, chuva e engarrafamento. O que nós não imaginamos é que o engarrafamento era de pessoas que aos milhares estavam vindo para aquele teatro. Superlotou, ficou gente do lado de fora, almas foram salvas, bênção caiu, e foi aí que eu me dei conta e disse, cadê o japonês? Eu quero conversar com ele. E o japonês sumiu, e eu espero que o japonês não tenha sido apenas um anjo que chegou ali, porque eu quero abraçá-lo. Mas eu contei essa história para mostrar para vocês que milagres acontecem hoje. Da forma que nós não podemos imaginar. E concluindo esta mensagem, eu quero que você aprenda nesta manhã que a lógica do milagre está em 4 confissões que nós vamos fazer aqui agora em nome de Jesus. Amém? 4 confissões que nós vamos fazer agora aqui. 4 afirmações que nós vamos fazer aqui agora. Primeiro, espere tudo de quem tudo pode. Amém? Amém. Vamos dizer juntos isso aí? Espere tudo de quem tudo pode. Não espere de quem não pode. Não espere de quem não tem. Espere tudo de quem tudo pode. Por isso que eu digo, você com Deus é maioria. Junte-se a Deus, tenha parceria com Ele, chame Deus para a arena da sua luta, chame Deus para a sua história, invoque, diga, venha para cá, eu abro a mão, eu levanto bandeira branca, Senhor, toma rédeas, toma o controle, a direção da minha vida, dirige, vai embora, leva, espere tudo de quem tudo pode. Paulo disse, posso todas as coisas. Será que Paulo era um super-homem? Não, ele coloca tudo no seu devido lugar, quando ele encerra dizendo, naquele que me fortalece. Posso tudo, mas é nele. Espere tudo, olhe para mim,
não há doença, crise financeira, crises relacionais, pecados. Não há nada que aqui agora, nesta catedral, não possa ser resolvido. Apenas espere tudo de quem tudo pode. Amém? Em segundo lugar, ofereça tudo que você tem a quem tem tudo que você não tem. Amém? Ofereça tudo o que você tem a quem tem tudo o que você não tem. Ah, mas é tão pouquinho. Basta. Aliás, para ser honesto, do ponto de vista bíblico, ele não precisa nem desse pouquinho. Esse pouquinho é pedagógico, é só para lhe ensinar. Faz parte da didática de Deus. Por isso, você que está aí olhando para mim diz: ah, eu tenho tanta vontade de trabalhar na igreja, mas eu queria cantar no coral, mas a minha voz, pega esse pouquinho e dá para Jesus. É teu. Por isso, ofereça tudo o que você tem agora a quem tem tudo o que você não tem. Será que você diria isso comigo agora? Ofereça tudo o que você tem a quem tem tudo o que você não tem. Terceiro lugar, creia que você terá muito mais do que tudo que você oferece. O troco de Deus é tremendo. Ana pediu um filho, daqui a pouco tinha um consagrado e mais 3 em casa. Joquebede pediu 1, Deus deu 3. Ele, diz a Bíblia, nos dá medidas exageradas. Certo dia Pedro, como eu gosto de Pedro. Pedro olhou para Jesus e disse: agora, Senhor, eu deixei minha mãe, meu pai, minha família, meus negócios para te seguir, agora estou aqui, não tenho onde dormir, como é que vai ser esse negócio? Aí Jesus disse: Pedro, em verdade eu te digo, que todo aquele que deixar pai, mãe, família, negócios, por amor de mim e do reino que eu estou construindo, ainda nesta vida, Pedro, ainda aqui, terá 100 vezes mais, muito mais. E uma das coisas mais bonitas da fé é quando a gente anda pelo mundo e onde a gente chega, às vezes não entende a língua que a pessoa fala, mas a gente pode abraçar e dizer: você é meu irmão, em nome de Jesus. Creia que você terá muito mais do que tudo que você ofereceu. Por que ficar agarrado com essa coisinha? Às vezes é uma agenda desse tamanho, mas tem telefones do passado. Dá isso para Deus. Às vezes é uma foto que relembra momentos que você sabe que não são bons, mas que precisa ser dada, e Deus vai te dar muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que você terá muito mais do que tudo que você ofereceu. Finalmente, dê ao milagre um fim proveitoso. Milagres não são dados para diversão. Milagres não são realizados para gozo pessoal. Milagres são concedidos e realizados com um fim proveitoso. O que foi que Eliseu disse à viúva? Vai, vende o azeite e vive tu e teus filhos do resto. Há muitas pessoas que são abençoadas com milagre, mas se perdem no uso dele. É por isso que Deus, por sua misericórdia, às vezes não responde às orações. Eu fui pastor de uma igreja e havia 3 amigos ali, amicíssimos, para onde um ia, o outro ia. E estavam juntos o dia inteiro, 3 pais de família, numa situação financeira difícil. Passaram a orar juntos, orar, orar, abençoa, Senhor. E Deus abençoou. E eles começaram uma pequena firma, cresceram, se tornaram muito ricos, industriais, e depois que estavam muito ricos, brigaram e se intrigaram e abandonaram a fé, e cada um arrumou um amante, e um ameaçava o outro de morte. E eu olhava para eles
E eu dizia em choro, era tão bom quando eles eram ainda pobres e andavam por aqui, louvando a Deus, ensinando na escola bíblica. Esse milagre foi tão mal usado. Como é que se usa um milagre, uma bênção, de uma forma tão precária? Eliseu disse: vá, venda o que você tem, pague as contas, porque Deus não quer você devendo, principalmente se tiver o que pagar. Limpe o seu nome. A palavra diz: nada tendes porque nada pedis, e quando pedis, pedir mal para esbanjardes em vossos prazeres. Essa mulher tira proveito, paga a dívida, ajuda os outros, abre horizontes, sustenta os filhos. E você olha para mim agora e diz: muito bem, pastor, sermão bonito, mas acontece hoje? Eu digo: sim, em nome de Jesus, acontece aqui e agora. O problema é que quando se ouve uma mensagem dessa, há muita gente que diz: mas que mensagem maravilhosa para fulano. Ah, seria tão bom se fulana estivesse aqui para ouvir. É para você. É para você. Ou aparecem aqueles negativistas que dizem: ah, pastor, eu creio nisso tudo. Agora o senhor pode crer, se Deus me der uma botija de azeite, quando eu sair dali, sair por aquela porta, eu vou tropeçar, cair, a botija quebra e o azeite derrama. Gente que vive pensando assim, o diabo gosta, só falta o diabo dizer aleluia. Deus quer que você hoje olhe para o pouquinho de azeite e para a sua pequena botija e diga: vai acontecer. Ele pode. E se Ele fizer aqui e agora, eu vou usar esse milagre para a vitória da minha vida e da minha família, para o bem dos que me conhecem, para socorro dos necessitados e, em última instância, para a glória de Jesus de Nazaré. Amém.